Excelentíssimo vereador Mirim Ricardo Souza Júnior, novo presidente, demais integrantes da mesa, os colegas vereadores mirins, a plateia que nos prestigia, os internautas que nos acompanham pela internet, os telespectadores da TVL, a todos uma boa tarde. Inicialmente eu queria parabenizar a nova mesa pela eleição, queria agradecer a todos que votaram na nossa chapa e espero que vocês tenham um ótimo trabalho durante o próximo semestre. Quando eu comecei a pensar em que assunto abordaria hoje em meu discurso, aqui nessa Casa Legislativa, pensei em muitas coisas, pois hoje em nosso país o que não falta é assunto. Ainda mais que quase todos estão só repetindo as mesmas coisas como papagaios, por isso corro o risco de virar um mero papagaio também. Foi então que me perguntei, por quê? Por que isso? Por que todos estão falando as mesmas coisas? Lembrei-me dos meus porquês, em algumas fases da minha vida até agora, e dos porquês de cada uma delas, e pensei em compartilhar com todos vocês, caros colegas. Desde que eu era pequeno, sempre tive muitas dúvidas. Aposto que os colegas vereadores mirins também tiveram e ainda têm muitas dúvidas. Dúvidas em relação a várias coisas. Assim nasceram os meus porquês, alguns com respostas e outros não. Esses porquês estão engasgados na minha garganta. Na fase entre os 5 até os 8 anos eu perguntava: por que papai e mamãe me deixam nessa escola o dia todo e só me buscam de noite? Por que eu tenho que comer legumes? Por que depois de brincar tão gostoso, tenho que arrumar meus brinquedos no lugar e outras crianças não? Por que alguns amiguinhos da natação já foram para a Disney e eu não? Por que a professora fala tão alto com os alunos, sendo que nenhum deles é surdo? Na fase entre dos 8 até os 11 anos eu perguntava: por que eu tenho que continuar comendo legumes? Por que tenho que calçar o chinelo se é tão bom andar descalço? Por que eu tenho que ir na catequese se alguns colegas da escola não vão? Por que não posso comer aquele biscoito que o padre come? Por que alguns colegas brigam no final da aula? Por que alguns colegas matam aula? Por que a maioria dos alimentos saborosos engordam tanto? Por que alguns colegas da escola já tomam bebidas com álcool, sendo que são proibidas para menores? Por que as professoras continuam falando tão alto? Na fase entre os 11 até os 12 anos eu perguntava: por que não posso andar sozinho sem os meus pais? Por que meus amigos ficam até tarde na estrada e eu não posso? Por que as escolas não são todas públicas? Por que tenho que ficar 8 horas na fila do hospital, sendo que chega alguém depois de mim e é atendido primeiro? Por que existem professores que agridem alunos moralmente e fisicamente e continuam podendo dar aula? Na fase dos 13 anos eu pergunto: por que os meios de comunicação perseguem tantos famosos, chegando ao ponto de mentir sobre fatos sérios? Por que querem aumentar o número de vereadores na minha cidade? Por que meu pai é aposentado e tem que continuar trabalhando? Por que os professores apanham por pedirem aumento salarial, que é por lei um direito de todos eles? Por que os principais jornais e revistas, as principais emissoras de rádio e de televisão, contam todos a mesma história sobre o que ocorre hoje no Brasil, como se houvesse um único editor a editar todas as notícias? Por que o Congresso Nacional, eleito em 2014, com apoio da grande mídia, adotou uma inédita pauta conservadora que ameaça conquistas históricas dos direitos humanos fundamentais? Por que a justiça brasileira, com apoio da grande mídia, investiga, prende, processa e condena algumas pessoas, partidos e empresas, enquanto outras pessoas, partidos e empresas, suspeitas de cometerem os mesmos crimes, não são investigados, presos, processados e nem condenados? Por que a opinião de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal está sempre presente na grande mídia e a de outros nunca está? Por que os estudantes não têm direito ao passe livre? Por que os políticos e ninguém em nosso país respeitam a Constituição Federal? Por que as faculdades não são todas federais? Por que a maioria dos brasileiros acredita que um único partido político é responsável pela corrupção, sendo que a maioria deles já ocupam ou ocuparam prefeituras, governos estaduais e federal, e nada fizeram para melhorar o nosso país, ou ao menos deixarem de serem corruptos também? Por que chegamos à situação historicamente inédita de intolerância e ódio de brasileiros contra brasileiros, pela simples razão... João, 30 segundos para a conclusão do discurso. Obrigado. De que alguns pensam politicamente diferente de outros, são de diferentes raças ou etnias, praticam diferentes opções sexuais ou frequentam diferentes cultos religiosos? Porque, ao contrário do que ocorreu em relação à Copa do Mundo de Futebol de 2014, agora não há um movimento apoiado pela grande mídia contra a realização das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro? Peço 1 minuto para o presidente para a conclusão.
Concedido. Por que todos que defendem os menos favorecidos são vistos como bandidos? Por que as pessoas preferem acreditar no que assistem na televisão do que irem pesquisar e buscar seus conhecimentos através de livros e estudos? Bom, vou parar por aqui, porque os meus porquês são muitos e poderia ficar aqui alguns meses me perguntando. Mas ainda tenho uma dúvida e uma pergunta para fazer para todos vocês. Que país é esse e por que está assim? A língua resiste porque é mole, os dentes cedem porque são duros. Provérbio chinês. Muito obrigado pela atenção de todos e uma boa tarde.